Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia. Hoje nós iremos meditar o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, que está no capítulo 12, dos versículos 46 ao 50. E hoje, em especial, a igreja comemora a apresentação de Nossa Senhora no templo. No versículo 50, Jesus nos diz: pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E o que Jesus quer dizer com isso? Vamos ler agora o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 28, do 28 ao 31. Entrando onde ela estava, disse-lhe: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, porém, acrescentou: não temas, Maria, encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho e o chamarás com o nome de Jesus. Então, embora muitas vezes usem de forma errada esse trecho do Evangelho para dizer que Jesus não está honrando Maria, não está falando que Maria é sua mãe, nós podemos ver que isso, infelizmente, é usado de forma errada. É usado de forma maliciosa, pois o próprio arcanjo Gabriel, que é o enviado do Pai, vai lá para dizer a Nossa Senhora que ela conceberá e ela dará à luz a um filho. E esse filho se chama Jesus. E por que ela é a escolhida? Ela é escolhida pelo que o anjo diz: alegra-te, cheia de graça. Maria é aquela em que Deus Pai olhou e encontrou a plenitude da graça. Ela era plena, ela era cheia de graça. O Senhor estava com ela. Foi isso que o arcanjo Gabriel disse. E aí, se nós lermos neste mesmo capítulo, versículo 38, Maria diz: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, nós podemos concluir que Jesus, quando diz que aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe, é porque Maria foi aquela que soube cumprir a vontade do Pai. Jesus está dizendo a mim e a você que nós devemos imitar a sua mãe. Por quê? Porque ela era cheia da graça de Deus e porque ela cumpriu a vontade do Pai. Também nós somos chamados a isso, a buscar essa graça de Deus e unindo a graça de Deus ao nosso esforço, porque o nosso esforço também é necessário. Somente o nosso esforço é vão, mas unindo o nosso esforço à graça de Deus, também nós podemos obedecer e buscar realizar na nossa vida a vontade de Deus. Porque se assim se cumprir a vontade de Deus em nossa vida, nós seremos salvos. Porque aí, se cumprir a vontade de Deus na nossa vida, nós teremos a verdadeira paz que nós buscamos, a alegria de viver a plenitude da vida que Jesus veio nos dar. Que Nossa Senhora possa interceder por nós nesse dia e conseguir para cada um de nós essa verdadeira graça de imitá-la, de ser como ela, de sermos irmãos e irmãs de Jesus, de sermos verdadeiramente filhos de Maria que imitam o seu jeito de ser. Amém? Assim seja. E, estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: eis minha mãe e meus irmãos.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 12, versículo 46 ao 50. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.